estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, que o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu Jesus com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. As irmãs de Lázaro mandaram mensageiros dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e amava também sua irmã e a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou por 2 dias no lugar onde ele estava. Fala comigo, 2 dias. Depois disso, depois de 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Pule para o versículo 20, por favor. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Replicou Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerás eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Jesus estava chamando ela. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com Jesus no local que Marta tinha o encontrado, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia de Betânia, mas permanecia onde Marta tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram ela, supondo que ela fosse ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta. Jesus, vendo-a chorar, e também os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde está Lázaro? E lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns pensavam: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, e na entrada tinha uma pedra posta sobre ela. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Marta, já não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouve, e eu sei que tu sempre me ouviste, mas assim falo por causa da multidão presente, para que todos creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Meu Deus! Levantou-se e saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e as mãos ligados com faixas e ataduras, e o rosto coberto com um lenço. Então disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Capítulo 12, apenas 3 versículos. Aqui Lázaro já está ressuscitado agora, e eles estão comemorando a ressurreição de Lázaro. Veio então, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia novamente, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe ali para Jesus uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Diga amém. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo, em teu nome eu oro, amém. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha. Lázaro vivia com as suas duas irmãs, como diz o texto, numa aldeia por nome de Betânia. Betânia, para você entender, era um vilarejo, um lugar muito simples, um povoado pequeno. Mas toda vez que Jesus passava por ali, por aquela região, era ali que ele ficava, era ali que ele se alimentava. Jesus ia naquela casa, na casa daquela família, e era ali que ele tomava banho. Jesus se hospedava na casa daquela família. E como nós sabemos que todo lugar existe diferença social, sim ou não? Então com certeza ali tinha outras casas aonde Jesus poderia estar. Talvez casa de pessoas mais ricas, mais endinheiradas, mas pelo visto Jesus, ele fazia questão de estar naquela casa. E por quê? Numa casa tão simples? Porque com certeza Jesus se sentia bem ali, no meio daquela simplicidade. Aleluia. E Jesus, ele então se tornou amigo íntimo e particular daquela família. Escute o que eu quero te dizer. Jesus, ele faz questão de estar perto de pessoas simples e que sabem honrar a ele. Essa família honrava Jesus de forma diferente. Ela era formada por 3 pessoas e cada um dos 3 honravam Jesus de uma forma diferente. No capítulo 12, onde nós lemos, onde Lázaro já está ressuscitado, comemorando a ressurreição, deram para Jesus ali uma ceia, prepararam uma ceia para comemorar. 6 dias antes da Páscoa, ele volta a Betânia, prepararam o jantar. E se você prestou atenção, lá está escrito assim, ó: Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele, e Maria pega uma libra de bálsamo de nardo puro, de alto preço, e derrama nos pés de Jesus. A primeira pessoa citada, eu estou falando que essa família é formada por 3 pessoas, e cada um dos 3 honram Jesus de uma forma diferente. A primeira pessoa citada é Marta, e a atitude de Marta é servir a Jesus. Marta servia. Temos Marta aqui no nosso meio? Pessoas que servem a Jesus, amém? E a segunda pessoa citada é Lázaro, e a Bíblia vai dizer que Lázaro, ele estava sentado à mesa com Jesus. Mesa é lugar de comunhão, bate-papo, conversa, intimidade. Então eu acredito que Lázaro, ele trocava ideias com Jesus, ele ouvia os conselhos de Jesus. Temos Lázaro aqui no nosso meio, pessoas que ouvem os conselhos que Jesus dá. Mas apesar de Lázaro ter sido ressuscitado, tem uma terceira pessoa nessa família que me chama muito mais atenção do que Lázaro, que foi ressuscitado. Essa pessoa é Maria. A Bíblia vai dizer que ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro, de alto preço, e ela derrama nos pés de Jesus. Maria é o tipo de pessoa que ela poderia estar fazendo qualquer coisa. Ela poderia estar limpando a casa, ela poderia estar lavando louça, ela poderia estar fazendo qualquer afazer de casa. Mas quando ela ouvia dizer que o Mestre Jesus chegou, ela parava tudo que ela estava fazendo, e ela corria onde Jesus estava, e ela se lançava nos pés de Jesus. E aqui vai dizer que ela escuta dizer que Jesus chegou, e ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro, de alto preço. E aqui eu quero dizer para você que a adoração dessa mulher era pura, era uma adoração sincera e de alto preço, ó, puro e de alto preço. Ou seja, não era uma adoração barata, da boca para fora,
E a Bíblia diz que ela surpreende Jesus, porque além de jogar o perfume nos pés de Jesus, ela poderia pegar, não trouxe a toalha hoje, ela poderia pegar uma toalha e enxugar os pés de Jesus, mas ela vai além. A Bíblia diz que ela pega os cabelos dela, quase igual o meu assim, os cabelos dela, e ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Sabe, Jesus, ele gosta de pessoas que surpreendem a expectativa dele, pessoas que vão além. Agora o que acontece? Vamos voltar lá para o capítulo 11, só para você entender a honra dessa família com Jesus. Um certo dia Lázaro fica doente, redobra a tua atenção aqui. Lázaro, ele fica doente, Jesus não está por perto naquele momento. As irmãs Marta e Maria, elas tentam ajudar, mas não conseguem. Os médicos da época provavelmente tentaram ajudar também, mas não conseguiram. E Marta, que era mais preocupada com tudo, ela era desesperada, ansiosa, quando ela viu que nada deu jeito. Meu Deus, ela deve ter olhado para Maria e dito para ela o seguinte: olha Maria, nada deu jeito. Os médicos já desenganaram, nós não sabemos mais o que fazer. Eu só conheço um que pode resolver o problema do nosso irmão. O nosso amigo Jesus. Você é amigo de Jesus? Então ele pode resolver o seu problema ainda hoje. Ou talvez daqui 2 dias. Porque quando ele recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele vai dizer, o texto vai dizer que ele ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. Pela fé, se ele não resolver hoje, daqui 2 dias, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Preste atenção, isso aqui é profético. E então ela fala, manda buscar o nosso amigo Jesus. Vai buscar o médico dos médicos, o Filho de Deus. Vai buscar o dono dos milagres. E Jesus nesse momento, ele está do outro lado do Jordão, pregando a palavra. E nesse momento então, como ninguém conseguiu ajudar, as irmãs pedem para os mensageiros avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. Porque naquela época era tudo na base do mensageiro, não tinha WhatsApp, não tinha SMS, não existia celular. Então vai os mensageiros pegar os cavalos e ir atrás de Jesus, 1 dia e meio, 2 dias de viagem. Coloque para mim aí, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs, os mensageiros dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo. Não, do capítulo 11, por favor. 11:3. Mandaram, pois, as irmãs, os mensageiros dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pode tirar, olha aqui para mim, entra na história comigo. Os mensageiros saem à procura de Jesus. E quando eles encontram Jesus pregando a palavra, talvez eles interrompem no desespero deles e falam: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Imagina a história. E Jesus fala, ó, só um minuto. Ele sai de canto e fala: o que está acontecendo? Lázaro, teu amigo, que o Senhor diz que ama, que é amigo em particular dele lá, da família dele, ele está morrendo. Ele está em cima de uma cama, nada deu jeito, Jesus. As irmãs já estão desesperadas, os médicos já desenganaram, e elas pediram para que eu viesse aqui agora, dizer para o Senhor, para que o Senhor fosse lá urgentemente, agora. Mas Jesus olha para os mensageiros e diz o seguinte para eles: olha, agora eu não vou. É difícil, né? Senhor, tem que ser agora. Não, agora eu não vou. Nossa, pastor, mas Jesus falou isso? Irmãos, em outras palavras ele falou, porque se você prestou atenção no texto aqui, versículo 6 fala que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Então, de uma forma muito educada, ele falou agora. Em outras palavras, ele disse: agora eu não vou. Sabe, as irmãs, elas estavam acostumadas a chamar Jesus. Sempre que acontecia alguma coisa, elas mandavam os mensageiros buscar Jesus, porque Jesus era amigo íntimo e particular dessa família. Sempre que acontecia alguma coisa, os mensageiros iam atrás de Jesus, e eles sempre voltavam com Jesus. Jesus sempre dizia: claro, vou lá agora. Mas essa noite, o Espírito Santo, através dessa palavra,
Ele está usando a minha vida para dizer para você, ainda que doa, que o mesmo Jesus do sim também é o Jesus do não. Olha, saiu glória a Deus, tem crente de verdade aí. Porque é difícil sair um glória a Deus quando você escuta um não de Jesus. A gente não consegue entender que Ele está no controle de tudo. E o que Ele fizer vai ser o melhor para nós. Sabe, vai ter momentos que Jesus vai dizer não para mim. Vai ter momentos que Jesus vai dizer não para você. Não é tudo que Ele vai dizer sim para nós. Deixa eu ir além aqui. Vai ter porta que você vai querer entrar, se é que já não está tentando, e Jesus não vai deixar você entrar naquela porta. Sabe por quê? Porque aquela porta não é para você. O que Ele tem reservado para você, você não tem nem noção. Vai ter lugar que você vai querer estar, se é que você já não está armando, combinando de ir em tal lugar, mas Ele vai permitir acontecer alguma situação para você não ir nesse lugar, até você entender que aquele lugar não é mais para você. Porque agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Irmãos, vai ter dia que eu vou querer pregar a palavra e Jesus não vai deixar eu pregar a palavra. Já teve, já aconteceu. Vai ter dia que você vai querer tocar para Jesus, vai querer cantar e Ele não vai deixar. Pastor, como? Mas não é para Ele? Não sei, porque o mesmo Jesus do sim, Ele também é o Jesus do não. Sabe, é muito bom quando nós pedimos algo para Deus e Deus diz sim para nós, sim ou não, irmãos? É maravilhoso. Mas da mesma forma que nós aceitamos o sim de Deus, nós precisamos também aceitar o não de Deus às vezes. Jó disse assim para a mulher dele: aceitamos o bem de Deus, mulher. Por quê? Por que não aceitaríamos o mal de Deus agora na nossa vida? Por que não aceitaríamos a aprovação dele agora? Ele nos deu, Ele nos tirou. Bendito é o nome santo do Senhor. Sabe, Deus sabe sempre o que é melhor para nós. A Bíblia vai dizer que Ele não só sabe, mas Ele tem o melhor para nós. Ei, eu estou pregando para alguém essa noite, que você tem buscado uma resposta, uma palavra de Deus, já faz um tempo, e Deus, Ele tem feito silêncio para você. Para você saber que é com você que Deus está falando. Pastor, eu busco uma resposta, eu espero, eu busco a palavra, eu chego mais cedo, eu oro, mas Deus faz silêncio. Ei, respeite o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, na maioria das vezes, significa não. Pastor, aí você me desanimou. Então quando Deus faz silêncio, então não vai dar certo. Não é nada disso. Deus, Ele é muito claro, Ele é transparente. Quando é não, que não vai dar certo, Ele fala para você: não vai dar, a porta não vai abrir. Ele vem direto. Mas quando Ele fica em silêncio, Ele está dizendo para você que ainda não é o momento. Não é um não, não é que não vai dar certo, é que ainda não chegou o melhor momento. Oh Jesus. E por favor, não ache que Deus esqueceu de você. Quebra essa seta do diabo na sua mente. Deus não esquece de você, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus não esquece dos seus escolhidos. Deus não esqueceu daquele povo, da escravidão do Egito, depois de tantos anos. Por que esqueceria de você? Não esqueceu de José, depois de tantos anos daquela cadeia. Por que Ele esqueceria de você? Respeite o silêncio de Deus, sabe? Tem um louvor até que fala que quando Deus está em silêncio é porque Ele está. É isso. Então deixa Deus trabalhar, irmão. Olha Deus falando com alguém aqui. Eu posso sim até fazer silêncio para você. Eu posso às vezes fazer silêncio quando você busca uma resposta, até porque eu não devo satisfação para você.
Eu posso fechar minha boca muitas vezes, fazer silêncio para você, mas uma coisa você precisa entender, o Senhor está falando: eu fecho a minha boca, mas os meus olhos, eles estão sempre abertos para você. Eu estou vendo cada luta, eu estou vendo cada prova que você está enfrentando, eu estou vendo cada lágrima que tem caído dos seus olhos. Eu tenho visto cada noite que você tem passado em claro. Aleluia. Deus nunca esqueceu e Ele nunca esquecerá de nenhum de nós, igreja. A palavra para mim e para você hoje é: põe isso no teu coração. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho do seu próprio ventre, de forma que ela nem se compadeça do fruto do seu próprio ventre, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Pode isso, uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, de forma que ela não se compadeça do fruto do seu próprio ventre, em pleno ato, sugando leite materno no colo dela, tem como uma mãe esquecer do filho naquele momento? Mas ainda que isso venha acontecer, a palavra do Senhor diz: ainda assim, eu jamais esquecerei de você. Eu jamais esquecerei de ti. Versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir que Lázaro estava enfermo, recebeu a notícia. Disse aos mensageiros: olha isso aqui. Meu Deus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus venha a ser glorificado por ela. Igreja, isso aqui é muito forte. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está falando aqui? Lembra no versículo anterior, ele ficou ainda 2 dias no lugar que ele estava. Então ele estava falando: agora eu não vou. E agora no 6 ele fala: essa enfermidade não é para a morte. Leva essa palavra para elas. O que ele está falando? Agora eu não vou, mas manda uma palavra para elas. Diga que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Fala que é para que eu, o Filho de Deus, venha a ser glorificado naquela casa, no meio dessa família mais uma vez. Você está entendendo o que Jesus está falando com você aqui hoje? Meu Deus. Essa é a maneira de Jesus agir. Quando Ele não resolve o nosso problema na hora, Ele sempre manda uma palavra. E essa noite eu estou sendo mensageiro aqui, eu estou liberando essa palavra para você. Sabe, quando Ele não resolve na hora, Ele sempre manda uma palavra. Você tem chamado por Jesus? Quem tem clamado por Jesus aqui? Você tem chamado por Jesus? Então olha só, eu sou mensageiro aqui hoje. Eu sou mensageiro. E o que Ele manda dizer para você é que esse problema que você está enfrentando não é para a morte. Esse problema que você está enfrentando não é para desesperar, não é para perder o sono, mas é para a glória do nome dEle. Talvez você não entenda agora, porque você está no meio do processo. Esse deserto que você está passando não é o fim. Sabe o que é isso? É uma oportunidade que Deus está te dando para você glorificar o nome dEle um pouquinho mais lá na frente. Aguenta mais um pouquinho e você vai ver a glória de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui hoje. Você está sofrendo uma perseguição em alguma área da sua vida. Eu não sei se é no meio da sua família, eu não sei se é dentro do seu trabalho, ou talvez até no teu ministério, ou lá dentro da empresa. Presta atenção. É com você que Deus vai falar agora. Você que está sofrendo uma perseguição, você está achando que é perseguição, isso é uma oportunidade que Deus está te dando para Ele acabar com seus inimigos de uma vez só. Preste atenção. O povo sai do Egito a caminho do deserto. Faraó e o exército vêm atrás do povo para matar. Vamos matar eles agora. E eles caminhando, e eles vêem Faraó vindo atrás, e eles chegam de frente ao Mar Vermelho, um obstáculo impossível aos olhos deles. Eles olham e falam: agora acabou. Olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, para frente o Mar Vermelho. E agora Faraó e o seu exército, ó, Satanás e os seus demônios, vindo atrás para matar o povo. E na hora do desespero todo mundo lembra de clamar a Deus, né? Aí fala: Moisés, e agora? Deixasse a gente morrer lá mesmo no Egito, trouxe a gente aqui para morrer aqui. E aí Moisés vai clamar a Deus: Senhor, e agora? Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, eu já dei uma palavra para esse povo.
O problema é que eu dou uma palavra para eles e eles não colocam em prática. Mas a minha misericórdia se renova a cada manhã. Eu vou liberar essa palavra mais uma vez. Só lembra ele da palavra que eu já disse. Diga ao povo que marche. Meu irmão, quando você pega uma palavra que Deus te deu e você vai na direção do teu obstáculo, ele sai da tua frente. E você conhece a história. O povo marchou, partiu em direção do Mar Vermelho, do obstáculo que estava na frente deles. Moisés toca o cajado, o mar se abre. Oh, aleluia! O povo começa a passar, e quando eles passam, a Bíblia diz que eles passam em terra seca. Pense nisso, 2 paredes de água. Olha o cuidado de Deus. Eu vejo Deus segurando um cada lado com uma mão assim, ó. E o povo passando, e aí o povo passou em terra seca, e quando os inimigos entraram no caminho, o que aconteceu? O mar, recebe essa palavra no teu coração. O que parece ser o fim para você, é uma oportunidade que Deus tem para acabar com os seus inimigos de uma vez só. Olha aqui para mim, o que parece ser o fim para você, é uma oportunidade que Deus está te dando, para você glorificar o nome dEle, e dançar mais ali na frente, como Miriam dançou. Você não tem noção que Deus está preparando para você, meu irmão. Aleluia. O que parece ser o fim para nós, meu Deus, é o começo para Deus. Quando a gente acha que acabou, é apenas o começo de uma nova etapa que Deus tem para nós. Eu me lembro quando eu estava no fundo do poço, afundado nas drogas. Não tinha mais clínica que eu pudesse passar. E eu pensava que tinha acabado para mim, sabe? Eu não via saída para a minha situação. Eu estava no fundo do poço. Pensa nisso, você no fundo de um poço. Você olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro, não tem saída. Para frente não tem saída. Para trás não tem saída. Para baixo pior ainda. É tudo um trabalhar de Deus, eu não sabia. Porque Deus, Ele vai colocando você, Ele vai estreitando, Ele vai funilando o teu caminho, Ele vai permitindo circunstâncias. Ele te deixa numa situação que a circunstância te obriga a olhar para cima. Não tinha mais saída para nenhum lado, a não ser a opção de olhar para cima. E quando eu olhei para cima, meu Deus, lá estava o Senhor Jesus Cristo. E Ele pegou na minha mão, e Ele me puxou para cima. E é isso que Ele quer fazer com você essa noite. Tira os olhos do problema, olhe para cima. Jesus é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Com alguns Ele encontra do lado do poço, mas outros Ele estende as suas mãos e arranca de lá. Aleluia. Eu vou repetir. Aquilo que parece ser o fim para você, é uma oportunidade que Deus tem de começar uma nova história na sua vida. Sabe, talvez Deus permitiu você passar por esse momento difícil que você está passando agora, só para poder trazer você para perto dEle. Talvez Ele permitiu tudo isso acontecer no meio da família, só para a família inteira vir para a presença dEle. Só para poder unir essa família de novo, sabe? Ou para mostrar para você que Ele te ama. Aleluia. Às vezes Ele permite alguma situação difícil na nossa vida, para a gente ver quem está junto de verdade, quem é amigo de verdade. Sim ou não? Porque é na hora da dificuldade que você descobre quem te ama de verdade. Em dias de sol a praia está lotada. É assim ou não é? Quero ver na hora da chuva, no meio da tempestade, se vai ter mais alguém lá para falar: vem, vem que eu te protejo, vem que eu estou junto. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Sabe, talvez Deus, Ele permitiu você passar por esse momento difícil, para poder trazer você para perto dEle. Será que você não estivesse passando por esse deserto agora? Fala a verdade, seja sincero, responde só para você mesmo. Se você não estivesse passando por tudo que você está passando agora, nesse momento, será que hoje você estaria aqui no culto? Pense nisso. É nos momentos difíceis que Deus vai ver que tipo de fé que é a nossa. Se tem um momento que Deus vai ver aonde está o teu coração de verdade, é no meio da prova, é no meio da crise, meu irmão. Porque você ter fé enquanto tudo acontece do jeito que você quer, planeja, é para qualquer um, é muito fácil. Eu estava falando com alguém,
Quando Jesus disse aos mensageiros que olha isso aqui, quando ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, ele não estava dizendo que Lázaro não ia morrer, porque Lázaro morreu e nós sabemos, está escrito. Então o que ele queria dizer, pastor Danilo? Jesus estava dizendo o seguinte, que o final daquela história, pega isso, não seria tão trágico como eles estavam pensando. O final dessa história não será tão trágico como você está pensando. Por que Jesus sabia disso? Porque Jesus, na sua onisciência, ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia. Jesus, ele estava aqui no capítulo 11, mas ele já conhecia o capítulo 12, onde eles estavam naquela mesa sentado, antes de acontecer, Jesus já sabia. Ele já conhecia o capítulo 12, onde eles estão lá naquela mesa, naquela ceia que prepararam para ele, para comemorar a ressurreição de Lázaro. Porque o capítulo 11 é onde tudo acontece de ruim. Eu tenho o capítulo 11 aqui como o capítulo da perda, é o capítulo da derrota, da enfermidade, é o capítulo da tristeza, da morte. Quem sabe eu não estou pregando para alguém, você está passando por um capítulo 11, hein? Mas Deus está usando a minha vida hoje para falar para você, ei, eu já conheço o amanhã. E se você crê e toma posse pela fé dessa palavra, eu tiro hoje você do capítulo 11 e eu coloco você lá no capítulo 12. Se você crê que eu sou poderoso para mudar a tua história, eu sou capaz de tirar você, aleluia, do capítulo da tristeza e colocar você no capítulo da alegria ainda hoje. Eu tiro você desse capítulo da derrota e coloco você no capítulo da vitória. Olha só, irmão, tirou ele do capítulo da morte e levou ele para o capítulo da vida. Ei, Deus está falando para alguém aqui que Ele tem vida. Ele tem vida para você, para os seus projetos, para os seus sonhos. Não tem nada acabado, está apenas começando, Ele está falando. Ele tem vida para o teu casamento, Ele tem vida para o seu ministério, para a tua vida sentimental. Fica tranquilo, porque o final dessa história não vai acabar do jeito que você está pensando, não. Ou melhor, do jeito que algumas pessoas te disseram. Não vai acabar do jeito que algumas pessoas estão profetizando. Sabe, ninguém tem o poder, meu Deus, de decidir o final da tua história. Vou repetir, ninguém tem o poder de decidir o final da tua história. Só quem pode mudar o final de uma história, aleluia, é o autor da história. É aquele que escreveu ela. Eu quero dizer para você, talvez os médicos já te confirmaram, não é? Talvez o advogado não está resolvendo, o pastor mesmo já orou, nada acontece. Eu quero falar para você, a última palavra vem de cima. A última palavra é dele. Não acredite em palavras negativas que saem da boca de pessoas que não estão na mesma fé que você. Não é o fim, está apenas começando. Lembra que eu falei que os mensageiros, eles sempre chegavam com Jesus? Eles sempre chegavam, Jesus ia e eles chegavam junto com Jesus. Pois é, mas dessa vez aqui, meu Deus, eles chegaram sem Jesus. Agora, entra na história comigo. As irmãs devem ter até assustado, irmão, porque elas estavam acostumadas. Toda vez que ela mandava chamar Jesus, Jesus vinha na hora. A casa, o texto diz que a casa estava cheia de gente consolando as irmãs. Eles estavam em pleno velório. O Lázaro já tinha acabado de ser enterrado e agora elas voltaram para casa. Sabe aquele momento? Você acaba do velório, vai para casa, ainda vai uns parentes, vai uns amigos lá para ficar com você um tempinho, para não deixar você sozinho. Pois é, estava nesse momento, e pessoas estavam ali consolando as irmãs. E nós sabemos que todo lugar tem pessoa negativa. Até nesses momentos tem pessoa negativa, murmuradora. Menos aqui não tem. Amém? Mas nesses momentos tem. E as pessoas estão ali consolando as irmãs, quando de repente viram os mensageiros chegando, mas chegando sem Jesus. Meu irmão, deve ter tanta gente murmurado. Os fofoqueiros já devem ter chegado nas irmãs e falado: escuta, vocês estão vendo isso? Ele não veio. Calma, eu sei o Deus que eu sirvo, esse Jesus vai vir.
Não fala assim, não, eu estou machucada ainda, está doendo. Não, ele não veio. Olha aqui, de que adiantou servir esse homem? De que adiantou todos esses anos você servindo esse homem? A hora que você mais precisa agora, olha isso, vocês deram banho para ele, deram pouso para ele, hospedaram ele na casa de vocês, disseram que ele era, eu lembro que vocês falavam que era amigo íntimo e particular dele, mas a hora que vocês mais precisam agora, ele virou as costas para você. Sempre vai ter alguém para dizer isso para nós, nos momentos difíceis da nossa vida, sabe para quê? Para tentar matar a nossa fé. E quem disse que nós não podemos passar por perdas? Jesus não mentiu para nós, ele sempre disse, no mundo vocês vão ter perdas, aflições, problemas. Mas aí vem alguém lá de fora, porque você está passando um momento difícil, está falando, ele não é com você. Ei, Jesus é com você. E as pessoas vêm com aquela incredulidade e falam, olha só, de que adianta servir esse Jesus? Vocês vão na igreja, faz a obra, está lá todo dia, você oferta, você dizima, mas olha o que você está passando. Olha o casamento seu, como é que está? Você está todo dia na igreja, mas olha o teu marido, olha o teu filho, como é que está? Não vale a pena servir esse Jesus. É assim que os incrédulos falam, é ou não é? Larga a mão desse negócio de igreja. Mas aí dentro do teu coração, você não pode negar, há uma voz, e é a voz do Espírito Santo, que salta, bate forte, gritando, vale a pena, vale a pena, vale a pena sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em meio a tudo isso que a gente enfrenta, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Vale a pena. Meu Deus, vale a pena. Agora presta atenção, a murmuração está ali instalada, o povo está falando, tentando matar a fé das irmãs, ninguém sabe, mas a Bíblia diz que nesse momento, 2 dias depois, que Jesus recebe a notícia, enquanto eles estão lá murmurando, Jesus olha para os discípulos e fala assim, parece que eu estou sentindo alguma coisa, querendo matar a fé da minha serva, aí ele fala assim para os discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E eles começam a caminhar agora em direção a Betânia. Lázaro nesse momento, ele está em cima de uma cama. E nós sabemos que, olha só, a morte é o ponto final para qualquer ser humano. Você que já perdeu, olha só, você que já perdeu alguém de dentro da sua casa, ou muito próximo, você vai entender até melhor o que eu vou falar aqui agora. Quando nós perdemos alguém muito próximo de nós, normalmente a gente fica sem o quê? Sem ação, sim ou não? Sem atitude, a gente não sabe como agir. E quem começa a tomar atitude pela pessoa que perdeu, quem é? As pessoas da família, os amigos mais próximos vão tomando as atitudes. E devido à fraqueza, o abatimento, olha só, devido à fraqueza, o abatimento emocional que as irmãs estavam naquele momento, as pessoas começaram a tomar decisão por elas. Naquele tempo as pessoas faziam o seguinte na região de Betânia, eles ungiam o defunto, colocavam ele em cima de uma mesa, e eles enfaixavam, antes de enterrar, antes de colocar no sepulcro, eles enrolavam o defunto dos pés até o pescoço, com faixa e atadura, engessavam o defunto, e depois colocavam um lenço em volta do rosto, para levar ele para o sepulcro. E com Lázaro não foi diferente. Colocaram Lázaro numa mesa, começaram a enrolar, pega essa revelação, começaram então a enrolar como de costume. E eu começo a imaginar que cada enrolada que eles davam, talvez eles olhassem para a cara das irmãs assim, ó, tá vendo? Ó? Não tem jeito. Cada enrolada que eles davam, eles deviam falar para ela, tá vendo? Não dá mais, não adianta mais esperar esse Jesus não, ele não vem mais, ó, nós estamos enrolando o teu irmão, é o ponto final na vida dele, ó, não adianta, tem gente te enrolando, falando, ó, agora o negócio é chorar uma semana e vai passar. É melhor você ir se acostumando com a situação. Vamos acabar com esse sofrimento logo. Vamos pôr uma pedra em cima disso e vamos continuar a vida. O jeito é se conformar. Ei, aquelas pessoas estavam querendo, na verdade, enterrar junto com Lázaro a fé e a esperança que ainda tinha no coração das irmãs. Eu quero dizer para você que talvez tenha pessoas do seu próprio convívio ou próximas a você querendo matar a tua fé.
Olha o que Deus está dizendo. Talvez pessoas próximas a você estão te enrolando, literalmente, sabe com o quê? Com palavras negativas, estão engessando você, impedindo você de avançar. Ao invés de incentivar você, estão desanimando você, estão tentando matar a sua fé, dizendo para você que não tem mais jeito, estão dizendo que os seus sonhos acabou, que não tem mais solução para o seu problema, que não tem mais jeito para o seu filho, para o seu casamento, para a tua vida sentimental não tem mais jeito. Ah, é porque homem é tudo igual. Ó, homem é tudo... Ei, Deus manda falar para alguém aqui agora, não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado de novo. Para de ficar ouvindo esses murmuradores negativos na tua cabeça. Manda esses murmuradores negativos calar a boca. Sabe por quê? Eles não sabem do que o teu amigo Jesus é capaz de fazer. Eles não sabem do que Jesus é capaz de fazer. E Ele já está fazendo. Estou pregando para você que você está passando por uma situação tão difícil, meu irmão, minha irmã, e você está igual Marta e Maria. Você não sabe nem que atitude tomar diante da situação, e devido ao seu abatimento, sabe, emocional, o que está acontecendo? As pessoas do seu lado estão querendo tomar decisões por você. As pessoas estão querendo dizer para você o que você deve fazer, ou o que você deve deixar de fazer. Jesus está dizendo para você hoje, não tem nada acabado, está apenas começando. Basta você crer. Você consegue crer que os melhores dias e anos da sua vida ainda não chegaram? Você consegue crer nisso? Eles estão por vir, você crê? Diga amém. Deixa eu profetizar na sua vida. Relacionamentos lá de trás que foram quebrados, machucados, vão ser restaurados. Sabe por que isso? Porque Jesus está chegando. E quando Ele chega para resolver. Redobra a tua atenção aqui. Enquanto os pessimistas estão ali naquela casa com palavras negativas, eles não sabem, mas Jesus já está a caminho de Betânia. Enquanto eles estão falando na cabeça da irmã, eles estão lá com palavra negativa, mas Jesus já está a caminho com palavra positiva. Eles estão lá falando palavrinhas de perda, de derrota, mas Jesus já está vindo com a vitória nas mãos. Eles estão lá falando de morte para ela, mas a própria vida está caminhando em direção a Betânia. Meu Deus! Olha o que diz o versículo 21, coloque para mim. Meu Deus. Disse, pois, Marta a Jesus. Jesus chegou. Aí Marta vai ao encontro dele na entrada da aldeia. Ele nem entrou na aldeia. Marta vai ao encontro dele e fala assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olhe para mim. E Jesus fala para ela o seguinte: calma. Eu acredito que ela falou um pouco mais brava, porque ela era muito agitada, sabe? Ela deve falar: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela fala direto, ó. Ela diz para Jesus: se tu estivesse... Olha a diferença. Maria, quando vem, eu vou mostrar isso para você, ela fala: Senhor. E ela chega e já fala: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não deu boa tarde, não deu bom dia, não deu a paz, não deu nada. Ela vai direto, ela fala... Ela está acusando Jesus, como se diz: agora não tem mais jeito, atrasou, está tarde demais. Ela chega e fala: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se diz: aquele cego lá gritou, você parou para ele no caminho, mas nós que acolhemos você aqui agora você atrasou. E Jesus fala para ela: calma, ó, o teu irmão há de ressurgir. Pega essa revelação, ele há de ressurgir. Aí a incredulidade é tão grande que ela fala assim: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, né? No último dia. Aí Jesus fala assim para ela: deixa eu te falar uma coisa. Você caminha comigo faz tanto tempo, você não sabe disso ainda? Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí vamos conjecturar agora, porque o texto dá base para isso.
E Jesus para de conversar com ela ali naquele momento, você vai perceber. Eu fico imaginando que Jesus falou assim para ela: olha, não dá para conversar com você. Você é muito carnal. Você é muito natural. Você nem perguntou o que estava acontecendo. Você já chegou pondo o dedo na minha cara, falando se tu estivesse. Que tu. Vai buscar a tua irmã, que ela é mais espiritual. Quero falar com ela. Aí o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer que Marta se retira, vai até Maria e fala assim: ó, o mestre chegou e te chama. Mandou chamar ela, sim ou não? Então, de alguma forma, o texto me dá base para mim pensar que Jesus falou: não vou mais falar com você, eu quero falar com a sua irmã, e chama ela, porque o texto diz que Jesus mandou chamar. E quando Maria, lembra que eu falei de Maria? Ela podia estar fazendo qualquer coisa, até chorando. Quando ela ouvia dizer que Jesus chegou, meu irmão, ela levantou depressa. Quem lembra do texto? Depressa, e ela correu até onde Jesus estava. E chegando lá, ela fala a mesma frase, só que ela coloca Senhor na frente. Olha o que ela faz. Ela se dobra, olha a diferença. A mesma frase, só que na frente ela põe Senhor. Se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas pega. Mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sabe o que ela está falando aqui? Senhor, o meu irmão está difícil, meu irmão morreu, mas mesmo assim eu te adoro. Meu irmão, Senhor, está doendo, mas mesmo assim eu te adoro. Eu perdi, estou machucada, mas mesmo assim eu te adoro. E quando Jesus vê essa atitude de uma verdadeira adoradora, na alegria ou na tristeza, na perda ou na derrota, na alegria ou na tristeza, na perda ou no ganho, então ele para tudo e fala assim, sabe que, não, primeiro, aí entra no versículo 35, que Jesus vê aqui e fala assim, o menor versículo da Bíblia, fala: Jesus chorou. Quando Jesus vê a atitude dela, meu irmão, a sua atitude de adoração mexe com o sentimento de Deus. Jesus chorou por causa da atitude dela, e na mesma hora ele já para e fala assim: aonde está Lázaro? Jesus chorou e fala: aonde está Lázaro? Eu não aguento um negócio desse aqui. Que isso? Ao invés de você chorar, você me fala um negócio desse. Aonde está Lázaro? Vamos até lá agora. Eu quero dizer algo para você. Com Jesus é assim, irmão, ele não adianta e não atrasa. Jesus, esse negócio que Deus tarda, mas não falha, isso é de incrédulo, essa frase. Não existe isso. Jesus nunca atrasa, ele chega sempre na hora certa. E ele fala: vamos até lá agora. E se eu disser para você que Jesus acabou de chegar? Talvez você fale: eu vou falar que você está pregando heresia, porque eu sinto a presença desse Deus até na hora do louvor. Ele já chegou faz tempo. Mas eu não estou falando que ele chegou em presença, não. Eu estou falando que ele chegou aí no seu problema agora. E ele está dizendo: pensa no teu problema, e aqui vamos até ele agora. Porque o problema delas era Lázaro. Ele falou: vamos até lá agora. Meu Deus. Ele vai direto no assunto. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, e na entrada tinha uma pedra posta sobre ela. Olha aqui para mim. Lembra que quando Maria levantou da casa para ir até onde Jesus estava, para falar com ele, como Marta falou, o texto disse que aqueles que estavam consolando as irmãs em casa, supondo que ela fosse ao túmulo chorar, levantaram e foram atrás dela. Sim ou não? Então eles presenciou toda aquela cena dela com Jesus, sim ou não? E agora Jesus fala: vamos até lá agora. Onde que é o túmulo? Vamos lá. Então eles estão atrás o tempo todo. Quem está entendendo? Os murmuradores, aqueles que falaram que não, aqueles que enrolaram Lázaro. Sabe, aqueles que não tem mais jeito, acabou, não tem jeito. Aqueles que colocaram Lázaro dentro do sepulcro, e rolaram a pedra e colocaram ele lá dentro. Eles estão lá, eles estão presenciando tudo. E agora Jesus encaminha para o túmulo. Jesus chega na frente do sepulcro e diz: remova a pedra. Olha aqui para mim.
Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. O sepulcro é a situação onde Lázaro está. Pegou a revelação? A situação que você está enfrentando, que você não vê saída, acabou, não tem mais jeito, é a situação, é o sepulcro. Agora a pedra é aquilo que prende você dentro dessa situação. A situação é o sepulcro. A pedra é aquilo que tem prendido você dentro dessa situação aí que você não vê a saída. Ou seja, aquilo que prende você, aquilo que tem impedido você de ter a tua liberdade, isso aí é a tua pedra. Aquilo que tem colocado você num buraco escuro, isso aí é a tua pedra. Aquilo que tem colocado você no isolamento, longe de tudo e de todos que te amam, isso aí é a tua pedra. O que está prendendo você, sabe? O que de passo a passo está levando você literalmente para o cemitério, isso aí é a tua pedra. Escuta o que eu vou te falar. Jesus tem pressa em mudar a tua história. Vou repetir, Jesus tem pressa em mudar a tua história. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa decidir essa noite a remover essa pedra da tua vida. Talvez você não tenha percebido, mas essa pedra, ela tem o poder de abafar o som de fora. Essa pedra, ela tem abafado o som, ela tem impedido você de ouvir com clareza o chamado de Jesus. Jesus está te chamando, mas é uma pedra, tem algo aí que está impedindo você de ouvir o chamado que Jesus tem na sua vida. O que tem sido a tua pedra, hein? É um pecado que você carrega? É uma mágoa? O Senhor está falando, libera isso hoje do teu coração. É um pecado, confessa o teu pecado a Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar e te livrar de toda a injustiça. Quem sabe a falta de um perdão que você até quer, mas você não consegue liberar. O Senhor está falando, remove essa pedra hoje, que eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova história para você, eu tenho vida para essa área sua aí. Jesus chega na frente do sepulcro e diz, remova a pedra. Marta olha para Jesus, sabe o que ela fala? Ah, meu Deus, isso aqui é demais. Jesus, não mexe aí não, já cheira mal, pois já é de quase 4 dias. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus quer fazer um milagre, Ele quer fazer um milagre, Ele quer libertar as pessoas, mas ela sempre dá uma desculpa para não fazer a parte delas. Ela sempre dá uma desculpa para remover a pedra. E na verdade, pensa comigo, Jesus nem estava falando com Marta, irmão. Você acha que Jesus, em total consciência, o Filho de Deus, educado, cavalheiro, ele ia pedir para uma mulher rolar a pedra, que precisava de 8 homens, os estudiosos falam, para rolar aquela pedra? Ele nem com ela estava falando, ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam vendo tudo, sabe aquelas pessoas que enrolaram Lázaro, os murmuradores, que disseram que não tinha mais jeito, sabe? Os que colocaram a pedra ali, é para eles que Jesus estava falando, ei, vocês aí, que disseram que não tinha mais jeito para o meu amigo, vocês aí que disseram que não tinha mais jeito para ele, remova a pedra. Aquelas pessoas negativas, e ele disse, remova a pedra. E a Bíblia diz que quando eles tiraram a pedra, Jesus levanta as mãos para o céu, e ele vai dizer assim, Pai, é profético isso, pensa no teu Lázaro aí agora, no teu problema. E ele olha para o céu e ele fala, Pai, graças te dou porque me ouves, e eu sei que o Senhor sempre me ouviu. Então por que você está falando assim? Você sabe que eu te ouço. Mas é por causa dessa multidão presente que assim estou falando, para que todos eles saibam e vejam que foi o Senhor que me enviou aqui. E tendo dito isto, clamou em alta voz dizendo, Lázaro, vem para fora. Irmãos, eu fico imaginando a unção que estava sobre Jesus naquela hora. Ainda bem que quando Jesus chama alguém, Ele chama pelo nome. Você imagina se Jesus tivesse falado assim, ó, morto, vem para fora, o cemitério inteiro tinha saído correndo. Mas Ele fala, Lázaro, vem para
fora. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: levanta desse sono profundo que você está. Vem para fora hoje. Desperta desse sono da morte. Desperta tu que dorme entre os mortos. Você que precisa de um milagre, mas está preso, sai para fora hoje. Toma uma decisão profunda hoje. Jesus então clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aí começa o milagre a acontecer agora. Quantos creem que o milagre está começando a acontecer na tua vida? E a Bíblia vai dizer que Lázaro começa, ninguém está vendo, mas lá dentro ele já começa a se levantar. Como? Eu não sei, porque ele estava engessado. Mistério de Deus. E ele fala: vem para fora. E Lázaro começa a ir para fora agora. Imagina essa cena aqui. Engessado, como é que vai andar? E ele tenta e não vai. E a única forma é dar uns pulinhos. E foi difícil, não foi fácil. E ele deve ter dado muitos pulos. E quando ele estava de repente na metade do caminho, talvez ele pensou em desistir. Não desista, é com você que Deus está falando. E talvez ele olhou para trás, ele pensou em parar. Ele falou: meu Deus, eu ainda não estou onde eu estou para receber o meu milagre completo, mas eu também já não estou onde eu estava antes. Eu já não estou aonde eu estava. Eu vou perseverar, eu vou continuar. E ele foi. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Olha aqui, eu faço o milagre na vida da pessoa, mas ela tem que dar os pulos dela. Tem que fazer a parte dela. E Lázaro então ele chega na porta, na boca do sepulcro, todo enfaixado, engessado dos pés à cabeça, com um lenço no rosto. E eu fiquei pensando o seguinte: mas se Jesus teve o poder de ressuscitar esse homem, gente, depois de 4 dias morto, por que ele já não fez Lázaro sair desenrolado? Se eu perguntasse isso para Jesus: não é possível que você vai fazer isso, que luta é essa? Já que é para fazer, se é milagre, faz milagre. Por que o Senhor já não fez ele sair desenrolado? Se eu perguntasse isso para Jesus, sabe o que ele responderia para mim? Ele dava uma olhadinha para trás assim, para os murmuradores, e dizia o seguinte: porque os mesmos que enrolaram vão ter que desenrolar. Porque os mesmos que enrolaram vão ter que desenrolar. Aleluia! Receba essa palavra sobre a tua vida. Aqueles que jogaram pedras em você, vai ter que recolher as pedras. É profético. Aqueles que um dia disseram algo contra você, vai ter que retirar o que disse. Olha aqui para mim. Aqueles que um dia tentaram apagar o teu brilho, te apontaram, vai ter que ver você brilhar. Vai. E não sou eu que estou falando isso não, isso aqui está na Bíblia. Lázaro então está em pé na boca do sepulcro. Esse rapaz de vermelho aqui, vem cá me ajudar a pregar aqui. Já que você é visitante, vem cá. Fica de frente para a igreja aqui, ó. Aqui está Lázaro. Faz assim com as mãos, faz assim. Isso. Lázaro está morto. Fecha o olho. Aí, ó. Olha aqui para mim. Lázaro está lá, em pé na boca do sepulcro, engessado dos pés até o pescoço, e um rosto cobrindo, o lenço cobrindo o rosto dele. Jesus olha para os murmuradores e termina o milagre falando assim, ó. Última palavra do texto. Vocês aí, ó, já está aqui na boca do sepulcro. Desatai-o e deixai-o ir. Se você pegar um dicionário, a palavra desatar, o primeiro significado dela é o seguinte: desfazer, nó. Jesus estava dizendo o seguinte: desfaça o que vocês fizeram. Olha aqui, é profético isso, é o que vai acontecer na tua vida, meu irmão, e é o que vai acontecer na tua também. Presta atenção. Lázaro está aqui. Só que quando enrolaram Lázaro, ele estava deitado, porque estava morto aos olhos de todos.
Só que agora o milagre aconteceu. Lázaro está vivo. E para desfazer vai ter que ser o contrário. Não é do pé até a cabeça, é da cabeça aos pés. Porque agora o menino está de pé, na presença de Jesus. Olha aqui para mim. Não, você está morto, pelo amor de Deus. A última imagem que eles tinham do menino, ou de Lázaro, a última imagem que tinham dele, era pálido, inchado, morto. E com os olhos fechados, porque estava morto. Só que agora Jesus deu uma ordem: desfaça o que vocês fizeram. E quando eles vão tirar agora o lenço do rosto de Lázaro, quando eles tiram, está lá Lázaro com os olhos arregalados. Olha aqui para mim, pega essa revelação, olha aqui. Não vai adiantar mandar mensagem no WhatsApp, não vai adiantar mandar mensagem no Facebook, vai ter que olhar dentro do teu olho e falar: com Jesus tem jeito. Com Jesus tem jeito. Esse morto está me assustando. Agora a segunda parte que eles precisaram desatar, desfazer, tudo que eles fizeram, foram as mãos de Lázaro. E as mãos na Bíblia, você sabe que tem uma simbologia, um entendimento, um significado de dependência. Amém? E a revelação aqui é essa: desfizeram. Por quê? Aquelas pessoas que um dia olharam para você e disseram: não tem mais jeito. Talvez essas pessoas acabem dependendo de você um dia. Só que para mostrar que você é diferente, você vai estender as suas mãos e você vai ajudar. Para finalizar, finalizo aqui. A última parte que foram desfazer, junta os pés, foram os pés de Lázaro. Irmãos, eu não tenho dúvida que ninguém consegue fazer isso. Para desfazer o nó, para desatar os pés, tiveram que se dobrar. Olha aqui para mim, obrigado, pode ir lá. Olha aqui para mim. Essas pessoas que um dia olharam para você e disseram: não tem mais jeito para alguma área da tua vida, que não tem jeito para o teu filho, para o teu casamento, para a tua vida. Essas pessoas, elas vão de certa forma, se dobrar para você. Pastor, Deus não está nisso. Tá, vou te explicar. Não é para a tua glória, não é para ser humilhado, não, porque a própria Bíblia diz que isso vai acontecer. Coloca para mim rapidinho aí, ó, Apocalipse 3:7, a equipe de louvor pode subir já, tá? Apocalipse 3, versículo 7. Irmãos, olha isso aqui, que coisa linda. Isso não é coisa minha, não é teatro, é Bíblia. Eu só peguei esse texto que eu vou ler agora para você, e o de Lázaro, e eu fiz uma ilustração aqui do que vai acontecer. Só isso, porque está escrito, e foi Jesus que falou. Olha aqui, ó, vamos lá. Ao anjo, eu não sou anjo não, só para você entender, o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz, quem que está falando? O que é santo, ou seja, então não é eu mesmo. Ó, o que é verdadeiro, nele não tem mentira. O que tem a chave de Davi, todo poder e toda autoridade, é ele que está falando. Próprio Jesus. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o que ele fala, versículo 8: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que você tem pouca força, eu sei. Entretanto, da sua forma, no seu limite, você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Porque você tem dentro do seu limite, eu sei o esforço que você tem feito, ainda que você não esteja 100%, eu sei da tua fraqueza, eu sei que você tem se esforçado.
ainda não está do jeito que tem que estar, mas eu sei do teu esforço, e porque você tem guardado a minha palavra, e não negado o meu nome, sabe o que eu vou fazer? Versículo 9, eis que eu farei, Jesus falando, eu farei, todos da sinagoga de Satanás, o que é isso? Olha aqui para mim, sinagoga de Satanás, aí ele fala aqui, ó, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei todos, aqueles que falam que é crente, mas não é, aqueles da sinagoga de Satanás, está dentro da igreja, mas da igreja contrária, é isso aqui que ele está falando, ó, eis que eu, olha só, eis que eu farei, que eles venham e adorem, prostrado aos seus pés, para que todos eles fiquem sabendo, que eu, o Senhor, te amo. O fato de, olha só, Deus tem falado aqui nessa mensagem o seguinte, agora, que o fato de você guardar a palavra dele, não negar o nome dele, vai te abrir portas. Eis que tem posto uma porta aberta diante de ti, por quê? Porque você começou então a entender que você não deve negar o meu nome, e nem a minha palavra. Então o fato de você guardar a palavra de Deus, não negar o nome dele, te abre portas. Amém? E ele tem visto o teu esforço, ele sabe tudo que você tem feito, e por causa do teu esforço, ele vai entregar o teu milagre essa noite. Você crê? Se coloca de pé no seu lugar agora, porque é a hora do teu milagre.